Nunca tivemos acesso a tanta informação como nos dias de hoje. A todo momento recebemos milhares de estímulos e somos forçados a reter cada vez mais conteúdo e a armazenar mais conhecimento. Na rotina do trabalho, muitas vezes a memória é imprescindível. Mas como memorizar tudo que aprendemos ou vivenciamos com a mesma facilidade que lembramos dos nomes dos nossos familiares, por exemplo, ou o que comemos na última refeição? De acordo com especialistas em neurociência, o cérebro também precisa de exercícios para se manter em forma como qualquer outra parte do corpo. Mas como fazer isso? Vamos descobrir agora no Mais Vida desta noite. É isso mesmo, e quem está com a gente aqui hoje nesse bate-papo é o neurocirurgião Júlio Pereira, a coach especialista em liderança e programação neurolinguística Ludinha Machado e o ator Tom Prado. Pois é, e nós queremos também a sua participação. Acesse agora o Instagram da Rede Vida e comente lá na foto que acabamos de postar. Conte pra gente qual é a sua lembrança de infância mais antiga que você tem aquela lembrança assim com carinho, né? Será que você se lembra? Eu não sei, hein? Eu lembro. Você pode também participar pelo nosso WhatsApp, viu? 11 95033 6870. 11 São Paulo 95033 6870. Nós contamos com a sua participação, né, Dani? É isso mesmo, Fábio. Gente, nós vamos começar o nosso programa entendendo um pouquinho com o Dr. Júlio como é que funciona o processo de memorização dentro do nosso cérebro. Dr. Júlio, primeiramente, quero agradecer a sua presença nessa noite aqui para a gente. Deixa eu pegar a sua fichinha aqui direito. Bom, como o nosso tema hoje é memória, eu acredito que a gente precisaria entender um pouquinho também como é que é o funcionamento do nosso cérebro. Uma coisa que sempre é curioso a gente entender é que existem dois tipos de memória, é isso? Isso, perfeito. A gente tem... Na verdade, a gente tem algumas coisas que é muito importante, porque a gente começa a falar memória, memorização, e de um modo geral as pessoas querem saber como funciona, né? E como é que funciona? A gente tem a memória que ela ajuda a gente chama ela de declarativa. Então, por exemplo, nosso nome, telefone, números, esse é um tipo de memória, e memória procedural, que é de procedimentos. Vou dar um exemplo, quando você vai dirigir o carro. No início, quando você começa, parece tudo complicado, né? O tempo vai passando e isso vai ficando natural. Vocês aqui ao vivo, né, tendo 1000 informações, ponto, todo mundo falando, você lida com isso muito bem, porque você memorizou alguns tipos de procedimentos que isso faz ser de forma natural. Eu, como cirurgião, né, no momento da cirurgia, você tem diversas informações e você tem que atuar daquela forma. O tipo de memória que a gente chama declarativa, ela pode ser de curto prazo, que a gente conversando agora é uma palavra, o que você falou, você sabe que tem que chamar alguém logo em seguida, essa é de curto prazo, e tem a de longo prazo. Essas duas, em relação ao tempo, mas também ela pode ser episódica, não só nome, mas, por exemplo, se eu perguntar como foi o nascimento de sua filha, como foi o seu primeiro encontro com a esposa, são todos isso você lembrando episódios mais antigos, também podendo ser mais antigos, como também pode ser do curto prazo, o que aconteceu lá em cima, há poucos minutos. A saudade, ela perpassa pela memória também? Sem dúvida nenhuma. O que é complicado das pessoas entenderem memória, né? Primeira coisa, a gente sempre tenta comparar com algo que a gente sabe, que é o computador, né? Então todo mundo fala, o HD, mas o cérebro da gente, ele funciona muito mais complexo. Principalmente porque a gente tem 80 bilhões de neurônios e mais de 100 trilhões de conexões. Então não existe uma área que a gente disse, esse é o HD do cérebro. O cérebro está todo conectado. A gente começou com arte, né? Então quando a gente pensa numa poesia, primeira coisa que a gente vê, o que é o visual, para você ver a poesia. Junto com isso, o visual, aquelas palavras, aquelas letras, elas vão evocar sentimentos. E na hora que você declara isso, então imagine quantas áreas do cérebro para um procedimento simples. Entendi. Então, o fantástico do cérebro é justamente, tinha até um artista, né, que dizia que a gente usa 10% da nossa cabeça animal, mas isso não é verdade. O cérebro está todo conectado, então não se envolve só 10%. Hoje a gente tem um exame que a gente fala que é ressonância funcional, então você hoje consegue ver o cérebro em funcionamento.
E quando você vê o cérebro em funcionamento, você percebe que quando você pede uma memória, que a pessoa fala essa memória, várias áreas do cérebro estão sendo conectadas. Por falar nisso, eu quero convidá-lo a vir aqui no nosso Plasma, porque eu quero que você que está nos acompanhando também entenda um pouquinho como que o cérebro armazena a memória. Tem uma ilustração aqui, eu queria que o senhor explicasse para a gente. Isso. O mais importante quando a gente fala do funcionamento do cérebro é como ele se comunica. Tá. E ele se comunica através dos neurônios, que são as unidades básicas. Tá. Como no computador a gente tem uns bytes, né, a linguagem do neurônio é elétrica e química. Por isso que já é difícil de comparar. Então, quando você evoca uma memória, o que acontece? Novas conexões são feitas, já que a memória é a capacidade de se adquirir uma informação, de você guardar essa informação e na hora de você evocar essa informação. Isso acontece exclusivamente através dessa circuitaria elétrica. Por isso que é difícil de se comparar, né? No caso de um HD, de um computador, tem uma área, O que nós estamos vendo aqui é exatamente o que, doutor? É justamente como os neurônios eles se comunicam. Então, um neurônio com o outro, ele se comunica através das sinapses, que são justamente substâncias químicas que levam posteriormente no outro neurônio uma alteração elétrica. Então, tendo essa ilustração, vem uma pergunta, né? O que causa a perda de memória, por exemplo? Isso, excelente pergunta, Fábio. Principalmente o que é que acontece? Tudo que a gente aprendeu de memória, a gente começou estudando em doença. Tá. Como eu falei, é recente, coisa de 15, 20 anos, que o homem começou a analisar o cérebro e funcionamento. Então, nosso modelo de memória era justamente as doenças. Vou dar exemplo as doenças clássicas, que todo mundo conhece, né? No caso, o AVC. O AVC faz o quê? Uma parte do cérebro morre. E a gente sabe que uma região chamada de hipocampo é a sede da memória, essa memória antiga. Então, quando a pessoa tem uma isquemia nessa região do hipocampo, ela pode perder a memória tanto do curto prazo como a do longo prazo. Nós já temos a participação e você que está em casa deve fazer essa participação. 11 95033 6870. Quem está no nosso WhatsApp é a Dani, né, Dani? É isso mesmo. Eu estou de olho em tudo que vocês estão escrevendo, não só no WhatsApp, mas também no Instagram da Rede Vida. E olha só que incrível aqui. O Joab disse pelo Instagram que lembra muito das brincadeiras de infância. Pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, que ele adorava. A Geise diz que aos 9 anos ela lembra de ter ligado na Rede Vida e ter conhecido a Dani Pink. Um beijo, Geise. Mas o que me chamou a atenção aqui no nosso Instagram foi que a Maria José escreveu assim: parece impossível, mas eu conto para minha mãe de uma lembrança que eu tenho de uma viagem numa pousada que ficamos, mas ela afirma que nessa época eu não tinha nem 2 anos. Uau. É possível isso? É possível. O que acontece com a nossa memória? Como eu falei, o cérebro humano é muito complexo. Vou dar um exemplo que vai ficar impressionante para vocês. Quando você pega uma ressonância funcional de 2 pessoas pedindo para fazer a mesma atividade, área do cérebro diferente está em atividade. Então, a gente diz que falta unidade do cérebro para a gente comparar um com o outro. E a gente sabe que a parte emotiva, ela ajuda muito a fixar a memória. A gente vai falar de estratégias, né? Vocês vão falar que eu não entendo muito de estratégia, né? Ele vai falar, o Tom vai falar da prática dele. Então, de um modo geral, quando envolve emoção, nossa memória, essas sinapses, parece ela ter uma conexão melhor e mais duradoura. Então, a relação da emoção com a memória é algo muito conectado. Agora, doutor, Fabinho, tem só mais uma aqui que chamou muita atenção, ó, que a gente está falando sempre de esquecer do passado. Essa telespectadora, ela disse que a Lucielma mandou um beijo para você também, Fabinho, para mim, ela é de Salvador. Ela disse assim: gostaria de saber se tem algum problema de ter esquecido parte da infância e da adolescência. Ressalto que lembro muito do presente, mas do passado eu não lembro muito. Isso. Obviamente, quando a gente fala de problemas de memória, quando a gente fala memória, as pessoas querem entender, mas querem uma coisa mais prática, né? O que é que eu costumo dizer? A memória é o quê? É a capacidade de adquirir uma informação, armazenar e evocar. Vou dar exemplo clássico que às vezes prejudica a nossa memória. O estresse. Se você está estressado, ou se você teve uma infância difícil, ou se não teve tanta emoção naquele período, vai ser mais difícil você fixar aquela informação. Por quê? Porque você não teve nenhuma conexão duradoura. Mas isso não causa um problema. Outro exemplo muito clássico e é o mais comum no consultório. As pessoas ficam preocupadas com Alzheimer, mas o estresse e a depressão são as 2 coisas que mais se destacam na população jovem. Por quê? Se a pessoa não está com vontade de fazer as coisas, obviamente ela vai ter essa dificuldade que, na verdade, não é tanto a memória, é a atenção para adquirir aquela informação. Doutor, é possível chegar na terceira idade sem perder a memória? Ou melhor,
ter a mesma memória da juventude? Isso, excelente pergunta. Eu falo que mede quando as coisas que você tem que ser sincero, né? Então eu sou sincero com as pessoas. O processo de envelhecimento, obviamente, vai haver uma piora da memória. Eu gosto de dar exemplo o músculo. Você envelhece, seu músculo não é igual quando você tinha 20 anos de idade. Sim. Por outro lado, o cérebro humano é tão complexo que você consegue ter a plasticidade de melhorar. Por isso que às vezes você vê pessoas na terceira idade com habilidade de memória incrível. Por quê? A mesma forma que alguém pode exercitar o músculo e ter 50, 60 anos, como atores famosos, né, muito fortes, é possível no cérebro você criar estratégias e ter uma memória muito boa. Bom, nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho. E falando sobre memória, a gente sempre tem aquela recordação boa que enche o nosso coração de saudades, não é mesmo? E o Cristiano, nosso telespectador querido, contou pra gente do que ele se lembra na infância. Vamos ver? Me chamo Cristiano, sou de Caçapava e escrevo para contar sobre algo que tenho muita saudade, o banho de chuva. A previsão do tempo na minha cidade sempre me enganava. Uma hora estava sol, depois as nuvens apareciam e ficava tudo nublado. Dali a pouco, a chuva vinha com tudo. Aí o sol aparecia novamente. Era uma loucura. Quando começava a chover, muita gente já abriu o guarda-chuva. Minha mãe parava tudo o que estava fazendo e corria para tirar as roupas do varal e fechar as janelas. Mas sabe o que eu fazia? Eu corria para a rua e tomava banho de chuva com os meus amigos. Era tão gostosa a sensação das gotas caindo no meu rosto e o cheirinho de chuva, então... Eu nem me preocupava se ia ficar doente. Eu só queria aproveitar aquele momento bom. Que saudade daquele tempo. Abraços, Cristiano. Que interessante, né? Agora, eu queria aproveitar esse depoimento do Cristiano, doutor, e perguntar o seguinte. Quando que a gente sabe que a nossa memória já está indo embora e que pode se agravar até uma doença como, por exemplo, o Alzheimer? Isso. Como a gente sabe, as pessoas têm habilidades diferentes, né? Então tem pessoas que têm uma ótima memorização e outras não tão boas, né? Isso é na média. Quando começa a atrapalhar o dia a dia. Então eu costumo até fazer uma brincadeira, né? Quem está se queixando de memória, às vezes quando é o próprio paciente, o estresse, a depressão está associado, então ele esquece coisa habitual. É uma chave, é uma coisa no fogo, são coisas mínimas. Quando a família traz essa informação, você fica mais preocupado, porque às vezes são situações importantes, né? Não é uma troca mínima de nome de um neto, né? Que é comum a avó fazer isso, mas sim coisas mais relevantes. No caso, por exemplo, de uma pessoa que tem esse tipo de acometimento, existe alguma maneira de se retroceder esse tipo de problema? Por exemplo, a falta de memória? Isso. De um modo geral, as doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer, que se destaca como a principal causa de demência hoje em dia, né? Demência é quando você perde algumas capacidades cognitivas, né? Uma delas é a memória. Elas, infelizmente, elas são irreversíveis, mas você consegue segurar a progressão da doença e tratar alguns sintomas. E uma das coisas mais importantes, que provavelmente a gente vai estar falando a seguir, são as estratégias. Eu dei o exemplo, é como o músculo. Então você pode ter um problema num determinado braço, mas compensar através das atividades e das conexões no cérebro. Então, quando eu dou o diagnóstico para o familiar, geralmente a família desaba, né? Porque você está dando diagnóstico de uma doença e está dizendo em seguida que ela não tem cura. Mas é possível a pessoa ter um controle e ter uma vida adequada socialmente, mesmo com alguns diagnósticos como esse. No caso do Alzheimer, é um que você consegue ter qualidade de vida, doutor? Consegue ter uma qualidade de vida. Porque o que acontece? Porque ele mais acomete inicialmente a memória de curto prazo. Tá. Então, o seu ente querido que ama, ele vai te amar porque a memória do longo prazo dele está preservada. Isso na fase inicial. No decorrer dos anos, podem ser que os outros tipos de memória, essa do longo prazo, ela fique mais prejudicada. Que isso que a família começa a emocionalmente sentir muito, né? Porque começa a esquecer o nome de alguns parentes. Dos filhos. Dos filhos. Né? Eles fazem, às vezes, confusão temporal, né? Não sabe que período ele está agora. Então, pensa que um filho que já está adulto está criança. Mas é o que eu falo, né? As doenças, elas conseguem ter controle, mas obviamente é uma doença que emocionalmente, não é um problema só do Brasil, é a doença mundialmente, depois da oncologia, que mais tem se investido em pesquisa. Vamos ver o que o povo pensa disso? Ó, você que participa aqui do nosso Mais Vida também tem voz e vez. O povo fala aqui no Mais Vida.
A vida no século XXI não é fácil. As pessoas estão cada dia mais sobrecarregadas e são bombardeadas por informações o tempo todo. Pesquisas apontam que esses excessos de estímulos externos contribuem para os temidos esquecimentos. Diante desses fatos, eu te pergunto, como está a sua memória? A minha memória curta, ela tem diminuído o armazenamento. Às vezes eu ponho alguma coisa no lugar, eu esqueço. Eu acho que ela tá bacana, ela tá uma memória... Eu consigo lembrar de muita coisa. Minha memória tá péssima ultimamente, porque eu não tô lembrando de nada, muita coisa, muitos trabalhos. Outro dia eu estava num restaurante, aí esqueci a senha do meu cartão. É muita coisa pra gente lembrar, né? Então tem que usar agenda. Você tem facilidade para lembrar coisas da sua infância, da sua adolescência? Um pouco. Tem coisas que eu lembro, tem coisas que não. Lembro das orações, lembro do que eu brincava. Eu lembro da minha mãe, gostava muito de Roberto Carlos. Gostava muito de Roberto Carlos, ela ouvia muito Silvio Brito. Você já procurou algum profissional para te ajudar? Já cheguei a fazer ressonância, já fui no neuro e falou que não tinha nada, que era só estresse. Você acha que a tecnologia te deixa muito dependente? Me deixa dependente. Antigamente até, né, ainda peguei a fase de você anotar agendinha, agora é só refém do celular. Acabou a bateria, não sei o telefone da minha filha. A Manuela já está tomando as providências para melhorar a memória dela, mas ela queria fazer uma pergunta para os especialistas que estão aí no estúdio. Conta pra gente qual que é a sua pergunta. Eu queria saber por que nós lembramos tanto da infância, de todos os momentos na infância e menos da atualidade, de agora, das coisas que a gente acontecem há pouco tempo. E aí, pessoal, qual que é a resposta para essa questão? E aí, doutor? Isso. Basicamente, são memórias diferentes, né? A memória do longo prazo, ela tem uma relação afetiva muito grande. A gente deu o exemplo da doença de Alzheimer, né? Então a pessoa perde essa memória de curto prazo, localizada no hipocampo, mas a de longo prazo, que ela é afetiva, ela fica preservada. Então a resposta é porque são memórias que elas são armazenadas de forma diferente e realmente a de longo prazo ela é muito mais duradoura. Doutor, queria agradecer muito sua presença aqui no Mais Vida essa noite. Quero deixar os contatos do doutor. Você quer conversar um pouquinho mais sobre memória, de repente, com ele, né? É só você entrar em contato. Olha, tem um telefone aqui que é um WhatsApp 11 99503 8838. Está aparecendo aqui no vídeo. 11 99503 8838. Tem um telefone fixo 11 4200 2300. É da clínica, doutor? É isso? Isso mesmo. 4200 2300. E tem também um canal no YouTube, é youtube.com/neurocirurgia BR, é isso? Já assisti o canal, tem dicas lá, o que tem mais, doutor? A gente recebe muita pergunta e às vezes no programa seu, como tanta audiência, né, não dá para responder tudo. Então as pessoas vão lá, colocam um comentário e eu tento fazer um vídeo que capte essas perguntas. Eu tenho uma perguntinha que eu fiquei aqui pensando, numa das mensagens ali, a telespectadora falou que esqueceu a senha do cartão. Isso acontece muito comigo também e é uma coisa que a gente usa todos os dias, né? Porque todo dia você passa o cartão. Já aconteceu também de eu receber uma senha nova do banco e aí não lembrar essa senha. Foi bom porque eu não gastei tanto dinheiro, né? Mas a gente precisa do cartão. Por que isso acontece? Já que é uma coisa que a gente está sempre usando, é um número que a gente está sempre digitando. Isso. Geralmente tem a ver com a atenção. Então, às vezes, a gente recebe tanta informação. Eu brinco por eu ser baiano, eu sou otimista de natureza, né? Então, assim, muita gente reclama disso, né? A geração nova, é internet, é telefone. Mas, assim, você cria outras conexões, né? Porque uma criança não grava os números que ele bota no telefone. Eu brinco que o ser humano evoluiu porque ele é inteligente. Uhum. Então, para que ele vai gravar o telefone de todo mundo se ele tem no celular? Então, eu noto hoje... É muito comum você ter no telefone outras formas de botar a senha, né? A digital, é o rosto. Então, nem sempre você está digitando constantemente essa senha. Ou, no momento de uma desatenção, você, por estar pensando em outras coisas, não conseguiu evocar aquela informação. Tá vendo só? Bom, pelo menos por um lado eu economizei por uns dias, né? Mas depois eu lembrei e pronto, já ficou tudo normal, já voltou tudo tranquilo. Muito bem, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, 9h20 aqui pela Rede Vida de televisão com o nosso Mais Vida. E hoje nós estamos falando aqui no nosso programa sobre a memória. Você já compartilhou com a gente a sua lembrança carinhosa mais antiga? Nós queremos saber
comente com a gente no Instagram, envie o seu comentário aqui no nosso WhatsApp 11 95033 6870. E tem muita gente participando. Ó, boa noite, Fábio e Dani. Eu tenho boas recordações da casa da minha avó lá na Bahia, quando eu tomava café ao lado do fogão. Olha que legal, né? E era um fogão de lenha, Fábio. Olha que bacana. Eu tinha 14 anos de idade, é o Newton de São Paulo que está participando. Tem mais uma participação, ó. Boa noite, meus amores, amo vocês, obrigado. Cícera Maria Jardim, São Pedro, Grajaú, Santo Amaro. Ela tem 62 anos e diz que lembra quando ela tinha 2 anos e ganhou a sua irmã. Nunca mais vai esquecer, ó. Beijo carinhoso pra você. Que bacana, né, Dani? Demais, gente. É bom demais. Ela falou de ganhar a irmã. Eu ganhei minha irmã com 13 anos. E aí eu lembro até hoje do dia tão gostoso, tão especial. E olha, vocês viram, né, que de vez em quando falha a memória. Será que isso acontece com o Tom também? Tom Prado tá em cartaz com a peça Forever Young. E a gente quer descobrir algumas técnicas, Tom. Conta pra gente qual é o seu segredo, Tom. Você sabe que eu tava pensando agora, ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando qual é a minha técnica que eu uso, mas na realidade, enquanto a gente está no palco para poder ensaiar um espetáculo antes de tudo acontecer realmente, uma das coisas que mais fixa o texto na minha cabeça é a marcação de palco. Olha porque só. além de a gente ter as falas, né, com um amigo, com outro ator em cena, a gente é muito marcado. Tudo que a gente faz em cena é tudo muito marcado. Para onde a gente vai, como é que a gente volta, para onde a gente olha. Então isso ajuda a lembrar do texto. Essa posição do que eu estou fazendo neste momento me traz o texto do que está acontecendo naquele momento. Então, acho que a principal maneira para eu decorar esse texto, mesmo lógico, de reler o texto, é a marcação com a pessoa que está em cena comigo. Agora, você escolheu essa profissão com quantos anos? Ixi, desde moleque eu gostava de brincar de teatro, brincar de assustar as pessoas, de fazer teatro na minha casa. Sempre recebia as pessoas para poder fazer isso dentro de casa. Ou seja, desde moleque exercitando a memória também. Sim, só que foi a partir de 2008 que eu resolvi, que eu entrei na carreira mesmo como profissional, como ator. E desde lá, até agora, eu não parei mais com isso. Então, é uma coisa que eu venho desempenhando já faz um bom tempo no palco, com gravação, com tudo mais. 11 anos já no palco. Nesses 11 anos, já aconteceu de alguma vez dar aquele famoso branco? Já, muitas vezes. Inclusive, vou contar uma fofoca. Ih, o produtor rapaz, não me ouça. No Forever Young aconteceu isso. Só que assim, você tem que usar a sua memória de uma maneira muito rápida também. Porque se você esquece o texto do que vai acontecer, você tem milésimo de segundo para poder saber o que você vai fazer em cena. Porque você não pode transparecer para o público que aconteceu algo de errado. E você pode atrapalhar seus colegas de cena, com certeza, pode, ainda mais no musical, onde não só os atores estão prestando atenção, mas existe um maestro em cena, que ele depende das nossas deixas para começar a música, então é uma responsabilidade muito grande. Você precisa estar atento àquilo. Não dá para fazer igual ir ao povo e falar assim, agora é com vocês. Infelizmente não dá. É com a gente. Não tem essa de jogar para o público, pelo menos no teatro, a gente não pode depender do público, porque o público está para a gente, não a gente para o público, lógico, com as risadas, as reações, sim, mas em questão ao nosso texto e a música, infelizmente, eu não tenho essa opção. Agora, para quem não conhece a profissão, assim, como funciona, tá aqui, ó, esse é todo do Forever Young, certo? Esse é todo do Forever Young, todas as falas de todos os atores. Tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui, é o texto, a marcação de palco, tem algumas anotações, e eu tô aqui, assim, para ele no intervalo, Tom, me mostra as anotações, eu quero ver as anotações. E você falou que nesse musical você está muito CDF. Porque o que normalmente acontece? A gente está vendo algumas partes aqui com destaca-texto. Essas são as suas falas. Isso são minhas falas, isso. Certo. Dentro do espetáculo, tudo que está amarelinho do texto é comigo. Opa, achei algumas anotações aqui, ó, do Dadá, uhul! Será que ele tá feliz com o texto ou isso é a deixa da música? É deixa de música. É porque como a gente faz também coro para os outros cantores, para os outros atores em cena, a gente tem que ficar esperto o que vai acontecer durante a música. Então, algumas anotaçõezinhas que eu fiz. Survive. Essa? Isso. Olha só, gente, já posso participar, Gostei, né? Mas haja memória para decorar tudo isso. Quanto tempo você demora para conseguir, assim,
pegar realmente um texto novo na mão e falar assim, já tô craque para apresentar? Incrivelmente, vou te dizer uma coisa bem... Se você falar que é um dia só, eu vou te bater Não, com agora isso. olha só que coisa mais incrível. No Forever Young, eu entrei para substituir um ator. Então, assim, as últimas temporadas que a gente está no Forever Young, quase mais do que a metade do elenco entrou novo. Então, a gente teve simplesmente 2 ensaios para pegar um musical de praticamente quase 2 horas em cena. A gente não sai do palco, Você não dormiu, né? Não, eu entrei em desespero, porque no segundo dia de ensaio, que era o último praticamente, eu cheguei e falei assim, eu não quero mais, eu tô desesperada, eu não dormi. Arranja outro que eu tô indo embora. Mas eu tive um dia do início à metade do espetáculo, no segundo dia da metade ao fim do espetáculo. Então foi assim, de uma hora para outra, sem muito demorar para poder entender que você está no processo. Mas posso falar uma coisa? Eu vi algumas, não assisti ainda o espetáculo, né? Começou agora dia 3, vai até dia 30 de maio, certo? 30 de maio, isso. Então eu vou assistir, mas a gente tem um pedacinho, uma cena para mostrar para vocês aí de casa. Vamos ver? A peça tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Conta um pouquinho pra gente do que acontece lá, sem dar muito spoiler, né? Sim. O Forever Young, todos os atores em cena, a gente faz a gente mesmo daqui 50 anos. Então, a peça ela acontece dentro de um asilo, de um retiro dos artistas. Então, toda a parte afetiva desses artistas do passado, eles revivem em cena. Então, é um espetáculo que a gente fala sobre a melhor idade, a gente fala como é chegar na 90, 85 anos, independente das idades desses personagens, como é chegar? O físico, ele vai atrapalhar, mas a memória, que é essa presença de como a gente é na vida mesmo, é que fica. Então, de uma forma poética, de uma forma linda, com muita música, com muita diversão, porque a gente também faz a plateia rir demais com a gente. Se só nesse pedacinho a gente já adorou, já estava rindo aqui, né? Imagina a peça inteira. O pessoal ri muito no espetáculo e no final a gente tem um texto incrível de um dos atores, Felipe Catão, que eu brinco que dá um tapinha de veludo nas pessoas, porque as pessoas chegam a chorar. É incrível, o espetáculo é bem legal, tanto que o nome Forever Young, para sempre jovem, a gente brinca, a gente questiona como que a gente vai chegar na velhice. Agora, o espetáculo fala o tempo inteiro de lembranças, e eu quero saber qual é a sua lembrança mais antiga. Ai, meu Deus. Você sabe que eu estava pensando aqui agora? Vai lá no fundo do baú, hein? Vai lá. Eu vou um pouquinho. Com essa coisa de eu sempre gostar de brincar de fazer teatro, eu usava a casa da minha avó para poder brincar de teatro. Então, quando reunia todos os primos na casa da minha avó sabia que o Tom estava chegando, ela falava, pelo amor de Deus, acabou minha paz. Porque a gente usava um cômodo da casa da minha avó para poder encenar, para poder brincar, para poder apresentar. Virava um teatro, daí vinha vó, vinha tia, vinha mãe, primos, todo mundo para poder assistir. Eu acho que é uma memória que eu tenho bem gostosa de muito tempo atrás. Que bom. Então, quem quiser acompanhar a Forever Young, como eu disse, de 3 de abril, né? Estreou agora há pouco. Dá até 30 de maio, então quartas e quintas às 21 horas. Quem quiser mais informações é só ligar no DDD 11 38 23 23 23. Tá em cartaz no Teatro Folha. Teatro Folha, que fica dentro do shopping em Higienópolis. Isso. Eu posso fazer uma coisa doida aqui, sem prevista? Ai, meu Deus! Estamos ao vivo, hein? Cuidado! Não, para todo mundo que está assistindo o programa agora, chegou no teatro, falou que assistiu o programa Mais Vida.
aqui, assistiu Mais Vida, o ingresso na bilheteria R$ 70 para todo mundo que chegar na bilheteria e falar assim, olha, assistiu o programa Mais Vida sobre Forever Young, R$ 25 a pessoa tem direito para você que está assistindo. Gostaram disso, né? A produção vai me matar, mas agora já está dito. Então vai lá, você tem até 30 de maio. Chegou na bilheteria, falou que assistiu um pedaço do Forever Young no Mais Vida, já ganha descontão para você se divertir. Desconto. A gente vai, não é, Fabinho? Com certeza. Eba. 25? Opa, é comigo legal, mesmo. Desconto Muito é comigo bom. mesmo. Ó, tem muita participação, Dani, olha só que legal. Boa noite, estou assistindo o programa, gosto muito. Estou amando o programa, esse tema memória foi fantástico. Tem também uma participação interessante aqui, ó. Boa noite, Dani e Fábio. Hoje eu tenho 69 anos. Quando eu tinha 2 anos, fiz um passeio para casa do meu tio. Ele tinha um mercadinho e lá tinha um doce que se chamava gargalhada. Eu nunca ouvi falar. Olha só, eu também Olha não. só, eu amava esse doce. Eu sou a Sônia. Manda um beijo para mim. Um beijo, Beijo para você, Sônia. Obrigado. Olha só. Oiê, sou a Dalva de Barreto, São Paulo. Parabéns, o programa tá incrível. Muito sucesso para vocês. Mais uma participação. Boa noite. Tô amando o novo programa. Sou Leia de Porto Seguro, Bahia. Um beijo para Bahia. Obrigado pela audiência, viu? Ela diz assim, ó. Dani e Fábio, eu lembro da casa da minha avó. Ela tinha um pote de barro onde colocava água. Deve ser aquele filtro de barro, né? Eu tinha 7 anos e a água é uma delícia, né? Do filtro de barro, É verdade. Bom demais. Gente, nós estamos recebendo agora aqui no nosso Mais Vida, ela que já esteve comigo aqui no Tribuna Independente, né? A Lurdinha Machado, ela é coach, especialista em liderança e PNL. Olha, a Lurdinha, ela tem um currículo, assim, incrível. São mais de 30 mil horas aula entre seminários, palestras, treinamentos abertos e fechados. Ela é autora dos livros Líder 24 Horas por Dia e Treine Sua Memória em 7 Dias. Uau, hein? Olha só. Já treinou mais de 100 mil profissionais em todos os setores e mais de 1 milhão de pessoas que já assistiram às suas palestras motivadoras para as empresas e eventos em todo o Brasil. Lurdinha, obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que agradeço Seja mais uma vez viu? o convite. Agora, de tudo que nós falamos aqui, Lurdinha, o que você identificou nessa dinâmica aqui que você pode nos ajudar, hein? Eu estava com coceirinha aqui. Com coceirinha aqui. À medida em que vocês estavam falando, a gente vai identificando o que está presente. Né? Pois é. Uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber, e o que a gente encontra aqui, tudo que foi falado aqui pelos telespectadores, por cada um que falou aqui hoje. O que está presente? Tudo que nós temos guardado na nossa memória tem som, imagem e sensação. Tá? Então, quanto mais, a primeira dica, quanto mais tudo que você precisar guardar, que você quiser guardar, lembre-se de colocar som, imagem e sensação. Quando eu digo som, as palavras que você diz, traduza na sua linguagem. Qualquer coisa que você lê, procure falar com as suas palavras o que é que você entendeu. Então, nesse momento, a memória auditiva foi fixada. Formar imagens. O tom destaca em amarelo tudo aquilo que é a fala dele. Então, automaticamente, ele fotografa aquilo. E quando ele vai se lembrar, ele lembra lá na página, o texto que está grifado em amarelo, é ali que eu falo. Então, imagem, guardar, procurar observar detalhes, cores, formas. Isso você só faz se você estiver muito focado. Então, eu gravo a memória auditiva, gravo a imagem e gravo as sensações. Então, o Tom disse que ele guarda com muita facilidade a marcação. Por quê? Essa é o movimento que ele faz. Memória sinestésica, tá? Então, a memória sinestésica é o movimento, a emoção, o gosto, o cheiro, como vocês revelaram agora há pouco. Então, memória sinestésica, como disse o Dr. Júlio, está cheia de afetividade, está cheia de sensações. Então, quando você quer guardar alguma coisa, procure sempre, primeiro, foca.
Não deixa mais nada interferir naquilo que você está fazendo naquele momento. Esquece celular, esquece o povo se movimentando, foca. E no momento em que você focou, procure sempre traduzir o vocabulário com suas palavras, guardar fotograficamente a imagem e sinta, se movimente. Nesse momento, quanto mais você tiver... Eu, por exemplo, nas minhas palestras, eu conto a história da música La Mer, Ray Conniff. O que aconteceu com essa música? Eu tinha 12 anos de idade, meu namorado tinha 15. E nós estávamos dançando, como sempre, naqueles bailinhos, na garagem, né? E um dia, na hora que nós estávamos dançando, ele era meu amigo. Ele olhou para mim e disse, Lourdinha, eu gosto de você. Quer namorar comigo? Meu Deus, aquele foi um momento mágico. Naquela hora, eu só consegui dizer para ele, se quero. Então, veja, eu olhei para ele, eu tenho a carinha dele gravada aqui na minha cabeça até hoje. A música era La Mer. E foi um momento mágico, eu arrepiei toda naquela hora, foi uma sensação de grandiosidade, eu era muito forte, eu não tinha 1,5 metro de altura, eu tinha 3 metros de altura naquela hora. Esse é um momento mágico e todas as vezes, eu tenho 71 anos, há 59 anos, cada vez que eu escuto La Mer, a cena vem, a sensação vem, é exatamente a mesma coisa. Então, eu me sinto muito poderosa nessa hora. Então, procura gravar uma emoção muito forte em tudo aquilo que você quer aprender. E aquela emoção vai trazer tudo de volta para você, do jeitinho que você quer. E muitas vezes coisas que você não quer lembrar. Também foram impactuadas por medo, dor, raiva. Então, a sua memória, ela pode ser uma grande aliada sua, ou ela pode ser a pior das inimigas, porque você dorme com ela, você acorda com ela. Então, todas as vezes que você se lembra de alguma coisa ruim, e você conta para um, conta para outro, lembra daquilo novamente, neste momento você está sofrendo de novo. Tem um segredinho que a gente precisa desvendar aqui para vocês. Quando você se lembra de alguma coisa, procure identificar essa lembrança, essa imagem que você tem guardada, aonde ela aparece para você? Do seu lado esquerdo? Do seu lado direito? Na sua frente? Ou parece que você está dentro da cena? Cada posicionamento desse pode trazer para você um estado emocional diferente. Aquilo que aparece à minha esquerda, a minha mente inconsciente entende isso aí é passado, já foi, já aconteceu. Aquilo que aparece do lado direito, a minha mente inconsciente entende é para lá que você está indo. É isso que vai acontecer. Não importa se foi coisa boa ou ruim, hein? Se estiver do lado direito e aconteceu lá no passado, é sinal que eu corro o risco de fazer aquilo acontecer de novo, porque eu acabo provocando essa sensação. Se estiver aqui na minha frente, é como se estivesse acontecendo hoje. Mas se eu estiver dentro, eu vivencio tudo aquilo de novo. Se eu chorei lá atrás, eu choro aqui. Se eu ri lá atrás, eu vou dar risada aqui. Então, toda vez que você percebeu que você tem imagem, sensação e som, os três juntos, e dependendo de onde está configurado, você pode alterar isso. Você pode neutralizar uma sensação ruim, você pode gerar uma nova meta, um novo objetivo e botar toda a tua energia em busca daquilo, se estiver do meu lado direito. Então, esse dissecar som, imagem, sensação e posicionamento das coisas pode ajudar muito. Quando você falou que esqueceu a senha, né, do seu cartão, você pode estar, nessa hora, tensa e um pouco de adrenalina deu uma paradinha onde não devia. Ansiedade.
Então a gente tem que cuidar muito da questão de não deixar o nervosismo tomar conta. Porque a gente produzindo muita adrenalina, quando a pessoa vai fazer um exame, vai fazer uma prova, vai fazer um discurso, vai dar uma aula, ela fica tensa. Se ela não descarregar isso, como que eu descarrego? Movimentando, gritando, fazendo movimentos para dissipar essa adrenalina, para que ela não pare numa região do meu cérebro e anestesia aquela região. Uma outra deixa, se você não tem jeito de gritar, não tem jeito de ir correndo para o lugar onde você vai e você sabe que vai ficar nervoso, faz isso aqui. Assim? Assim. Tá. Isso a gente tem que fazer sempre no momento que a gente sentir essa adrenalina. Isso? Sentiu que você está fabricando mais adrenalina, que o coraçãozinho começou a disparar, a mão começou a ficar gelada, comecei a transpirar, faz isso aqui. Aperta, olha, essa mão empurra para lá, essa empurra para cá. Então vamos lá, empurra, 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 empurra. Olha, vai ficar quentinho, você sente que o rosto pega fogo e solta. Você está queimando a adrenalina nessa hora e está evitando o branco, o medo, tá? São dicas simples do dia a dia. Mas já você vai dar mais dicas, que eu sei que você é craque nisso. É uma pena porque Ô, Neto, vem cá. Já acabou? Precisa dar pelo menos mais meia hora de programa pra gente, porque não deu para começar esse papo aqui com a professora Lourdinha. Obrigado, professora, por ter vindo. Quero deixar os contatos dela também para vocês que quiserem entrar em contato. É professoralourdinhamachado.com.br, está aparecendo aí no vídeo, ó, professoralourdinhamachado.com.br, e tem o canal do YouTube da professora, que é demais, ó. Professora Lourdinha Machado, também no YouTube. Vai lá porque eu já assisti vários vídeos, é muito legal. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Obrigado de verdade, foi uma aula pra gente. Certo, Dani? É isso mesmo, gente. A gente quer agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Mas já acabou mesmo? É verdade? Já é verdade, acabou lá o relógio ali, ó. Já se esgotou, passou rápido, né? Que é bom acabar rápido. O papo tava tão gostoso. Mas vocês voltam, tá? Todos vocês estão convidadíssimos a voltar aqui no nosso programa. Muito obrigada você aí de casa também, que interagiu com a gente o tempo inteiro, mandou as suas mensagens, as suas dúvidas, as suas lembranças. Muito obrigada por compartilhar com tanto carinho o nosso programa, viu? Muito obrigada mesmo. Um final de semana abençoadíssimo para todos vocês. E segunda-feira o que tem, hein, Fábio? Não sei, não lembro. O TP foi embora. A minha memória também. Poxa, mas, não pode esquecer, tem mais vida, Fabinho. Fala, Thiago. Eu tenho uma memória boa. A importância da amizade, é isso? Tá vendo como é bom a gente ter uma memória aqui, professora Lourdinha? Thiago é minha memória. Gente, ó, fiquem com Deus, um excelente final de semana. Beijo no coração, até segunda, se Deus quiser, 8h30 da noite. Tchau. Beijo, tchau.